Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rotary Talkcast, do Rotary Clube Santo André Norte. E hoje um episódio especial dedicado a um dos nossos maiores projetos, que é o Camp Piero Poloni, né? O antigo Guardinha, para quem conhece aqui a região de Santo André, né? E a gente vai tirar essas dúvidas, né? Por que chamavam de Guardinha? Por que hoje é Camp Piero Poloni, Jovem Aprendiz? Como que isso se transformou? E eu trouxe aqui duas grandes personalidades que atuam hoje na linha de frente, lá no Camp. E são duas pessoas maravilhosas que realmente auxiliam todos esses jovens, né? Preparam esses jovens para ter para que eles possam ingressar no seu primeiro emprego como jovem aprendiz, tá? Então, eu fiz questão de trazer aqui, né, a mãe do Cauã e da Emily, e é formada, eu tenho o médio técnico em magistério, mas tenho formação em pedagogia e pós-graduada em orientação, supervisão e coordenação educacional. Atualmente é a coordenadora pedagógica do Camp Piero Poloni. Elaine Serracini. Tudo bem, Elaine? Olá, tudo bem? Eu gostaria de agradecer esse convite, né? Primeiramente do Adriano, representando aí o nosso Rotary Clube Santo André Norte. É Perfeito. uma honra falar sobre o Camp, né? Nós somos apaixonadas por esse projeto e nós vamos colocar aqui um pouquinho, né? Fazer uma breve resumida do que significa o Camp em nossas vidas, nas vidas das famílias que são atendidas, mas sempre à disposição, né? Quando alguém tiver alguma dúvida, sempre pode entrar em contato conosco, que nós estamos aqui para auxiliar. Vamos apresentar um pouquinho do Camp, porque algumas pessoas têm dúvidas, outras não conhecem, e é um Exato. projeto grandioso e faz toda a diferença, por isso é importante a gente estar divulgando. Com certeza. E a outra personalidade aqui, ela é casada com o André, mãe de dois filhos, o Henry e o Murilo. É formada em administração de marketing, pós-graduada em logística e hoje atua como coordenadora de captação de recursos e é responsável também pelo departamento de seleção e marketing do Camp Piero Poloni. Estamos aqui com a Priscila Laurindo. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, viu, Adriano? Imagina, eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês. Sei que da correria, da loucura que é a rotina hoje lá do Camp, né? E vocês estarem aqui disponibilizando esse tempo para nos atender aqui e trazer um pouco de informação, né, para as pessoas que não conhecem, para as famílias, né, que às vezes precisam dessa oportunidade que o Camp oferece. Isso. Tem um jovem lá de 16, 17 anos, né, que já está se formando no ensino médio, já está começando a identificar o que ele quer fazer da vida, né? Às vezes não, né? E às vezes é esse público que talvez a gente consiga agregar, né? Porque o Camp ele oferece vários cursos, né? Técnicos de formação para que ele seja preparado para o primeiro emprego, né? E a gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui com essas duas guerreiras aqui que ajudam e auxiliam, né? Tanto na parte da prospecção, né? De empresas para que contratem o jovem aprendiz, tanto na parte do pós, né, do acompanhamento desse aprendiz dentro da sua empresa. Então a gente vai falar sobre tudo isso, tirar todas as dúvidas que tem em relação ao Camp. E aí eu queria iniciar perguntando para a Serracini, a Elaine Serracini. Serracini, quanto tempo você está no Camp, né? E me conta um pouquinho de como que foi a sua trajetória até chegar no Camp, né? E por que que você entrou no Camp? Eu conheci o Camp através de uma amiga em comum, de uma colaboradora do Camp. Eu fui no aniversário de uma amiga e lá eu encontrei a Elsie, né? Legal. Que foi gerente do Camp. Hoje ela não está mais conosco, mas ficou por longos aí 17 anos no Camp. E nós conversamos durante essa festa e ela comentou, né? Olha, ela está precisando de um professor. Para início era para o curso do PPJA, que hoje nós não temos mais, infelizmente, mas tínhamos na época, né? Que é um curso voltado à Petrobras, o jovem aprendiz dentro da Ah, que Petrobras. legal. Mas era um contrato determinado, por Entendi. 2 meses. E eu falei para ela, mas eu nunca trabalhei com jovens, né? Vai ser uma nova experiência, um desafio. E ela falou assim: tenta, porque são só 2 meses, se não der certo, né? E eu tentei, e assim, foi muito gratificante. Recebi o convite da coordenadora na época de continuar.
no projeto, continuei, passei por todos os cursos, passei pelo preparatório, pela aprendizagem, daí depois fui para a orientação pedagógica, depois para a supervisão, e hoje estou como coordenadora pedagógica. Ah, que legal. Então foi todo um processo. Você seguiu a carreira dentro do camp, então. Você entrou como professora até chegar na coordenação. E que ano que foi isso? 2017. 2017. Isso, já estou lá há 7 anos e pouco. Legal. E para você tinha ideia, né, quando você foi convidada para conhecer o camp um pouco mais de perto, que era um projeto do Rotary Club Santo André Norte, ou não tinha essa associação? Como é que foi para você identificar isso e qual momento que foi que você identificou que era um projeto ligado à maior entidade não governamental do mundo? Isso. A princípio eu conhecia como guardinha, né? Tentei entrar como aprendiz, mas tem alguns requisitos, né? Sim. E não tinha esse conhecimento que por trás, né, da guardinha, do camp, teria o Rotary, né? Entendi. A gente só tinha o conhecimento básico mesmo. Por isso que é importante hoje a gente divulgar. Sim. Porque às vezes a gente fala Camp Santo André, né? Algumas pessoas só têm em mente que é para encaminhar para o primeiro emprego, abrir as portas para o primeiro trabalho. E não é só isso, né? Hoje a gente conhecendo o Camp, sabe o impacto que tem na vida das pessoas, tanto na nossa quanto na dos jovens, quanto as famílias. Hoje o Camp ele tem toda uma estrutura de assistente social, de psicóloga, do professor ali formado, qualificado para atender, né? Então, Sim. Como eu já havia falado, é algo grandioso, Sim. né? Importante, que faz toda a diferença. E eu não tinha esse conhecimento. Você não tinha essa associação, mas você conhecia o Rotary, eu já ouvi falar antes do camp? Tinha conhecimento, né? Que eram empresários que investiam em projetos sociais. Tá. Só que não tinha essa dimensão, né? E a gente confunde muito o Rotary de uma forma geral. E não é assim, né? Tem cada distrito e hoje a gente entende com mais facilidade. Exato. Perfeito. Priscila, quanto tempo de camp já? Adriana, eu sou novinha lá, sou filhinha. Eu tenho 2 anos e 4 meses, Tá, né? 2 anos e 4 meses. Eu vim do mundo corporativo, do ramo de indústria, então eu nunca tinha ouvido falar de entidade. Nem do Rotary? Nem do Rotary, não. Eu, né, já tenho quase 30 anos aí no mundo profissional, aí, no mundo corporativo, mas realmente essa parte social, né, esse mundo de entidade, né, de ações sociais, eu não era âmbito de trabalho meu, né, assim. Sim, sim. Então, realmente foi algo muito novo, né? Eu falo que não gosto de falar que eu caí de paraquedas, não, porque acho que tudo tem um propósito, Sim. né? Então, realmente, a proposta quando veio para mim foi o Camp me achou, né? Foi muito engraçado porque eu não tinha me colocado para vaga, né? Mas eu nem sabia que quando a gente está aí na disputa do mercado, as empresas também podem acessar o seu currículo, né? Sim. E foi o caso que aconteceu no Camp, né? Eles acharam o meu currículo, gostaram do meu portfólio e entraram em contato comigo. Claro que no começo foi tudo muito assim, tipo, não, você tá ligando errado, eu não tô entendendo. Você já estava trabalhando na época? Você estava trabalhando? Eu estava trabalhando home office, tá. né? Eu tava fazendo uma consultoria numa empresa, né? Já estava indo para 2 anos. Como eu já estava assim, encerrando o meu contrato, então eu tinha colocado aí o meu currículo no mercado, né? E aí foi onde o Camp me conheceu e depois, posteriormente, eu conheci o Camp. Entendi. Né? Claro que eu tive uma contribuição muito grande com os meus colegas de trabalho, porque para mim era tudo muito novo. A fala deles era tudo muito, para mim, novidade. E eu tive, assim, um companheirismo, né, de toda a equipe que está lá no camp, né, me auxiliando, me ajudando, né, porque realmente para mim no começo era tudo muito novo, Entendi. né, então a minha fala não ia de encontro com a fala deles, eu não entendia a fala, foi uma coisa assim, sabe? Uma adaptação totalmente do zero. Eu demorei bastante, acho que foi aí uns 6 meses para eu poder falar, agora eu tô entendendo o que é, Entendi. né, mas assim, sou muito grata
por ter tido essa oportunidade. Eu vou fazer agora 44 anos e estou tendo essa oportunidade de conhecer cada vez mais a história do camp, juntamente com o Rotary Club, né? Aonde realmente, como você falou, como a Serracini também aqui colocou, muitas vezes a gente não sabe de todo o contexto de como que é, né? Apresentado o camp, né? E aí o Rotary a gente não tinha muito essa propriedade de entender quais são as ações, o que tudo representa, o impacto que junto com o camp, os dois ali fazem grandes coisas, né? Na vida da sociedade, da comunidade, né? Mas eu sou muito feliz por estar aí, né, nessa linha de frente junto à equipe, né, podendo a cada vez mais conhecer um pouco mais, né, das ações sociais que tem, do que representa, né, na vida do jovem a empregabilidade, né? Não é só isso, como a Serracini mencionou, há muitos outros contextos, né? Mas é importante a gente poder estar cada vez mais aprendendo. Perfeito. Priscila, na época que você entrou, já era o Bruno como presidente do camp ou não? Sim, Já era o Bruno. ele estava também recente, né? Isso para mim também é algo muito novo de saber que muda a gestão e eu falo, mas Muda. como assim, né? Então, assim, para você ver como que o cenário para mim foi tudo muito diferente, né? Aham. Ele já estava, acho que uns 6 meses, né? Há 7 meses, né? Na presidência e agora completa o ano que vem, né? Então, um grande abraço ao Bruno, presente, nosso companheiro do Rotary Clube Santo André Norte, já foi presidente do nosso clube, né? Então, o Bruno presente hoje comanda lá o time, todo o time lá do Campeiro Polônio. Um abraço, Bruno presente, e queremos você aqui, hein? Já deve ter algum episódio gravado aí com o Bruno, se não tiver, vai ter, né? Esse. Pra gente ouvir um pouquinho da história dele, de como que ele chega no camp lá também, de toda a trajetória dele como rotariano também, que é bem longa e ele contribuiu muito também com vários projetos do nosso clube. E na sua época não era o Bruno, então, Serracini? Era Não, o... eu cheguei a pegar 2 presidentes antes do Bruno, Tá. né? E assim, faz toda a diferença quando o presidente acompanha. O Bruno está todas as manhãs com a gente, né? Já Certo. tem 3 anos e meio que ele está conosco, implantou vários projetos, Legal. entende a necessidade da presença mesmo, de acompanhar, de entender o projeto. Sim. Nós queremos agradecer também, né, por ele sempre estar conosco, sempre estar norteando, todos os dias nós aprendemos, né? Que também tem uma bagagem empresarial também. Exatamente. A participação dele, né? Exatamente. A participação, os conselhos, né? Uhum. Ele abre também, ele é bem democrático, quer ouvir o que a gente pensa Isso é e importante. acompanha. E sempre está à disposição, seja final de semana, seja período da tarde. Ele fala, estou aqui, as minhas portas estão abertas. É um lorde, né? Dá Isso. vontade de você dar um abraço, né? Quando você vê ele, Eu né? falo para ele assim, você é um mestre para nós, né? Assim, é Isso. uma pessoa que nos orienta, nos direciona, como a Serracini mencionou, né? Tá sempre é uma gestão de portas abertas, né? Que onde ele dá acessos, Legal. para que você possa ali ter a liberdade de ir com a sua fala, contribuir. Ele quer ouvir, Tá. né? Então, Perfeito. é um gestor que realmente traz bastante conhecimento para a gente, né? E a cada dia a gente aprende. Legal. E vamos lá, assim, na época que você entrou, era conhecido como guardinha, né? Por que que tem essa... Da onde surgiu esse termo guardinha? E por que que todas as pessoas de Santo André conhecem, quando a gente fala, você conhece Campeiro Polônio? Não, não conheço. O guardinha. O guardinha eu conheço, já fiz, já também, inclusive. Por que que tem essa associação e esse nome guardinha? Quando eu entrei, ele já era conhecido como Campiero Poloni, Tá. né? Já é o nome da razão social mesmo. Tá. E depois teve essa implantação do Camp Santo André. Perfeito. Para as pessoas mesmo terem a noção do que é o camp. Uhum. A guardinha é porque os jovens, eles tinham a farda, né? Ah, De guarda. entendi. Então, por isso esse nome, né? Eles associavam a vestimenta com os jovens. Entendi. Mas sempre foi nessa questão de encaminhar realmente para o primeiro trabalho, a primeira oportunidade aí de entrevista. É o que a gente comenta, né? Nós não damos o primeiro emprego, a gente capacita, temos o curso preparatório, onde dura 5 meses, que tem todo um preparo de gestão, informática, implantamos também o ano passado oficinas de inglês, espanhol.
Então, a gente prepara o jovem para ele ter direito à sua primeira entrevista. Dali para frente, é responsabilidade do jovem, Sim, né? sim. Cabe a ele passar ou não. Nós temos hoje mais de 90 empresas parceiras que Legal. contribuem, que acompanham também de perto, né? Nós falamos que nós somos a ponte desse jovem empresa. E sempre estamos mantendo esse contato, esse direcionamento, esse acompanhamento. E Uhum. nós agradecemos também, porque muitas empresas elas entendem a parte social desse jovem, não ver Uhum. apenas como cota, para cumprir Sim. cota, né? Então, a gente tem muito essa parceria, juntamente com a empresa do nosso lado e Uhum. a família também do nosso lado. Mas esse nome veio por conta mesmo da vestimenta. Hoje eles utilizam ou a camiseta ou o colete do camp. Do Camp Piero Poloni mesmo. Isso, Entendi. Perfeito. Por isso, então, que associavam aí o nome Guri Guardinha, né? isso. Pegando esse gancho do que você comentou, né? Que as pessoas elas não veem só a parte da cota, né? Que eu acho que isso é mais importante, né? Não, porque eu tenho que contratar um jovem aprendiz, né? E tem empresas no mercado que oferecem essa solução, né? É, Qual que é a diferença, Pri, para uma do Camp Piero Poloni, além dessa questão social, né, para essas outras empresas, né? Na sua visão, quando você faz uma prospecção com o cliente, né? Qual que é o maior diferencial que o Camp tem hoje, além dessa questão social? Então, Adriano, é assim, bom, a lei da aprendizagem hoje é aquela Tá, 10.097/2000, né, aonde faz com que as empresas que têm mais de 7 colaboradores possa contribuir, né, inserindo jovens no mercado de trabalho, que é a certo, cota, certo. né. Além dessa vantagem da empresa estar dentro, né, de acordo com a parte da lei, né, eles têm também uma redução, né, do FGTS, que cai de Ah, 8 para 2%, né. entendi. E as empresas também podem colocar no balanço social, tá? Então, uma das vantagens a critério de lei, né, a parte burocrática, assim, seria esses Tem requisitos, alguns né? incentivos fiscais também. Exatamente. Além dos jovens que estão no camp, eles têm todo um preparatório, como a Serracini mencionou. Né, jovens de 15, hoje estamos com jovens de 16 a 17 anos, eles passam por uma formação, né, aí no tempo de 5 meses, Uhum, aonde a gente consegue direcioná-los, né, de uma certa forma, capacitar eles, né, a entenderem o que eles vão, como que eles precisam agir no mercado de trabalho. tá. Não é uma experiência, mas é uma capacitação para que eles que não têm nenhuma experiência, né, Elaine, Uhum, possam ter um direcionamento, né? tá. Então, as vantagens já começam por aí, né? Que as empresas que estão dispostas a isso, porque, como você mencionou, é um sentimento, como eu posso dizer, que é de competição, né? Uhum, Porque há empresas que tratam essa obrigatoriedade e apenas inserem os jovens por conta da cota, mas tem empresas que têm o sentimento social, né? Além, por quê? Porque o nosso maior objetivo é atender jovens de vulnerabilidade, tá? perfeito. Então, são jovens que realmente têm aí uma vulnerabilidade de vários aspectos, né? Nossa assistente social fala, a vulnerabilidade vai além só da parte financeira, né? Então, já começa por aí, porque às vezes quando você vai fazer essa proposta para a empresa que não está ali disposta, não está aberta a ter esse olhar social, é complicado. Com certeza. Você colocar ali uma sementinha no coração daquele gestor ali, para que aquela contratação não seja só uma cota, e sim uma parte social, Sim. né? Uma Então, há um contribuição, desafio, né? exatamente. Então, há um desafio muito grande, né, que nós, Camp, temos, né, de colocar essa conscientização para as empresas, Tá. né? Mas, como você mencionou, há essa competição, ao mesmo tempo a gente fala que é saudável, porque a gente Sim. entende também, né? A gente tá tudo bem, né? As Uhum. empresas que não têm esse olhar, mas sim, a resposta da vantagem, além dessa parte da lei, é o nosso pós, né? Que aí é feito pela toda a gestão pedagógica, né? Tá. Onde a gente tem aí de forma trimestral todo um acompanhamento, né? Por quê? O Camp, por sermos uma entidade formadora, nós temos uma corresponsabilidade à empresa. Então, a gente está ali para
dividir aquela contratação. Não é simplesmente um número. Ah, olha, eu vendi, né? Inseri o jovem ali na empresa, né? O que a gente fala e pronto, tá tudo bem. Não. A gente tem essa responsabilidade social de acompanhar esse jovem, né? Para ver o seu desenvolvimento dentro da empresa. Uma vez que a gente coloca aquele jovem, a gente divide essa responsabilidade. Tá aí o diferencial, né? Então você simplesmente não joga o jovem lá, boa sorte. Não, a gente tem essa corresponsabilidade. Por quê? A gente entende que para a empresa, você vai estar colocando ali todo um empenho, né? Uma disponibilidade de acompanhar, de ensinar aquele jovem, porque ele sabe que o jovem não tem experiência. Claro. Né? Então seria muito fácil, né? O camp vender, né? Inserir o jovem ali e não acompanhar. E não é esse o intuito. Por sermos uma entidade formadora, nós temos essa preocupação, essa responsabilidade. Então, toda a equipe pedagógica aí faz esse acompanhamento de forma trimestral, onde a gente está sempre em visitas, né, em contatos. Todos os jovens passam por orientações, né? Os jovens que têm o seu ensino regular também a gente faz essa busca de como que ele está na sua escola, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? O diferencial está aí. A gente traz essa qualidade para as empresas, né? E é o que a gente, graças a Deus, vem conseguindo aí de novas parcerias, manter as que tem, porque seria muito fácil, né, Adriana, a gente ter, como a Serracini mencionou, nós temos mais de 90 empresas parceiras, hoje nós temos 632 jovens ativos, né, no mercado de trabalho. Não é fácil manter, né? Nós estamos ali prestando um serviço também, né? Então, para se manter tanto esses jovens ativos, tanto esses números de empresas, temos que ter um diferencial. E isso é um grande exemplo, porque como a gente pode cobrar de uma empresa que tenha essa conscientização social, né, de manter o jovem não só pela cota, mas sim assistencialismo, né, social, se a gente também não faz, né? Então, existe esse acompanhamento e aí queria que Vamos explicar o processo de uma forma como se tivesse uma empresa realmente interessada assistindo aqui essa empresa. Então, você entra em contato, né? Você apresenta esses benefícios, as vantagens para essa empresa, né? Entende qual que é a necessidade dela, né? Tem um briefing que eles preenchem, uma qualificação, como que é feito? Nós enviamos uma proposta comercial, né? Bem ilustrativa ali, bem simplificada, ao mesmo tempo objetiva. E, posteriormente, eu faço uma reunião, né, com essas empresas para explicar, né, aquele portfólio que a gente enviou do camp. E sim, após ela ter no interesse, né, a gente conseguindo fazer essa parceria, é feito um contrato, né? E em seguida, o nosso departamento de seleção entra em contato, né? A gente faz também essa apresentação de que a empresa vai ficar tranquila nos envios dos jovens, porque assim, às vezes a empresa fala, né, não dá para eu ficar perdendo tempo, né, de também ter jovens que tá fora do perfil, do desencontro aí com o que a empresa espera. Então a gente tenta triar, né, o jovem dentro do que a empresa espera, né, dentro das suas expectativas. A faixa etária de idade, se é menino ou menina, né? Se quer um jovem mais comunicativo, mais, né? Ou não, eu quero um jovem mais centrado, mais introvertido, vai ficar mais ali quietinho, fazendo uma parte, né? Então, a gente faz esse filtro justamente para facilitar a empresa, né? Aí, posteriormente, o jovem passa pelas entrevistas, quem tem o poder de decisão é a empresa, tá? De aprovar ou não aqueles jovens, e em seguida, aí ele já segue com a admissão. Perfeito. Todos os nossos jovens também, antes de iniciar na empresa, passa pelos 7 dias de capacitação inicial, que a gente chama, né, Elaine? É onde é uma apresentação para ele, uma introdução. Aí depois a Elaine pode mencionar um pouquinho mais, né? E aí ele já está admitido, né? E aí a empresa já está dentro da cota, já está tudo certinho para que a empresa siga aí com a parte de lei, né? E quais são os cursos hoje que o camp oferece, né, de preparação para esse jovem? Olha, o que a gente tem de aprendiz são a parte administrativa, comércio, educação, logística, varejo e temos também o de telemarketing. Legal, né? Perfeito. A gente espera avançar para o ano que vem com mais cursos, né? Estamos aí tentando um aprendiz de TI, né? E entre outros aí estamos... De vendas, marketing. Vendas, A mão de obra tá alta. Eu, como empreendedor, empresário, faço consultoria em algumas empresas, realmente tá escasso mão de obras na área de vendas, né? Ninguém praticamente quer vender mais hoje em dia. É a maior profissão que dá mais dinheiro no mundo, né?
Mas enfim, a gente vai ter novidades aí então pro ano que vem. Sim, Tá, beleza. 2025, né, Elaine? Boas novas. Show. Então, o jovem ele foi contratado, foi admitido, né? Aí entra a parte da parte pedagógica lá do campo. Como é que é feito, Serracini? Você entra em contato com o jovem, tem esses 7 dias aí de introdução. É introdução à empresa? A empresa ela manda algumas informações para que vocês repassem isso para o jovem. Aí como que é feito aí esse pós, né? Depois que o jovem é contratado? Logo que esse jovem ele é contratado, a gente entra em contato com a empresa e desenvolvemos uma reunião onde todos os departamentos se apresentam. Então, o RH fala um pouquinho, né? O financeiro, o ensino, a seleção, o Paulo, que hoje está como nosso gerente pedagógico, jurídico, né? Então, cada um explica um pouquinho aí da sua função e quem esse gestor deve procurar caso tenha alguma necessidade. Certo. Logo em seguida, nós temos aí de 7 a 10 dias, dependendo do contrato que foi firmado, para esse jovem realizar aí as suas aulas iniciais, né? Que dá início à parte teórica, vamos dizer assim, né? Do camping. Nós temos também a integração da empresa. Caso ela tenha necessidade, nós vamos até a empresa, apresentamos a nossa parte também para os gestores, né? Acompanhamos já de início esse jovem, mas como a Pri colocou essa capacitação inicial que nós temos do jovem, é voltado ao teórico mesmo, tá? O conteúdo teórico. Somente a integração, que é a parte da empresa, a parte prática. Pode ser, nós temos alguns parceiros que contam com a nossa presença também e outros que não, que seguem só com a demanda deles. Entendi. mesmo. Então eles têm essas duas opções. Ou eles seguem com o Isso. assistencialismo do camp, ou eles podem Isso. seguir por conta própria. Isso mesmo, Tá. tá? Mas ela é obrigatória, essa parte teórica inicial. Tá, Tá? perfeito. De 7 ou 10 dias, dependendo do contrato. Tá. Depois disso, ele inicia os 4 dias na empresa, na parte prática, e uma vez na semana conosco. Tá bom. Tá? E essa a questão teórica, ele aprende sobre atendimento, sobre departamento, sobre postura, sobre comportamento, né? Juntamente com os professores. Como a Pri mencionou, a cada 3 meses tem avaliação de desempenho desse jovem, tanto da empresa quanto do professor em sala de aula. Tá. Vindo de uma forma positiva, tem 4 itens, né? Nós entendemos que 1 e 2 é insatisfatório, 3 e 4 satisfatório. Se essa pontuação ela vem de forma negativa, vamos dizer assim, esse jovem é orientado, tá? O feedback é feito juntamente com o gestor, então ele já pontua. Olha aqui, foco. Nós entendemos que durante esses 3 meses você precisa ter mais foco, prestar mais atenção, e Legal. pontua diretamente para o jovem para ele ter a oportunidade de apresentar melhoras, né? Melhorias. Sim. Da mesma forma, o professor pontua juntamente com o jovem. Caso essa pontuação venha positiva, né? 4, a maioria 4 ou 3, esse jovem ele se torna jovem destaque. Então, nós tiramos a foto, colocamos o nome da empresa e divulgamos na nossa rede social. Que legal. Então, é um incentivo Sim. para eles, né? Se não tem orientação também, o que seria essa orientação? Hoje nós temos a Alexandra, que é a nossa orientadora pedagógica, então ela está voltada a essa parte de orientar o jovem, né? A empresa, ela não pode desligar ou substituir de imediato. Nós temos que lembrar que se trata de jovens aprendizes, eles Sim. estão aprendendo. O Então, nome já diz, falhas, né? exatamente, falhas são normais, né? Sim. Mas, se persistir, ele precisa ser orientado. E muitas das vezes nós temos uma devolutiva muito positiva com essas orientações. Legal. Às vezes era só um direcionamento mesmo, Sim. né? Então, ela está mais voltada a aplicar essa orientação. A empresa nos manda, né, por e-mail, solicitando o que aconteceu, alguma situação, algum desconforto, Tá. e nós orientamos esse jovem. Dali para frente, ele tem um período para, né, demonstrar realmente o interesse. Olha, foi uma falha, mas não vai acontecer novamente. Se transforma num aprendizado e seguimos, né? Caso essa empresa vê que não há melhorias, ou a gente perceba que realmente não tem interesse do jovem, ou ele não se adaptou, daí sim nós seguimos aí com a substituição desse jovem dentro da empresa. Perfeito. Além dessa orientação, ela pode ser de forma coletiva ou de forma individual.
como eu coloquei agora, é de forma individual. Porém, tem algumas empresas que solicitam da forma coletiva, direcionada ao uniforme, Sim, a postura dentro da empresa. Então, ela também tem essa opção. Ou tá. nós iremos até a empresa para realizar essa orientação, ou fazemos a orientação no dia de camp, no dia teórico, para não comprometer a parte prática. Tá, Então, fica a critério da empresa também, né? perfeito. Além disso, nós temos o caderno de registro, que é um caderno onde eles anotam todo o cronograma, tudo que é pontuado. O gestor tem acesso a esse caderno Que para estar legal. acompanhando. Esse caderno é vistado e carimbado todos os dias teóricos que eles estão conosco. Uhum. Nós temos aí um reforço da nossa assistente social e também da nossa psicóloga. Nós oferecemos 3 encontros com a psicóloga e se ela sentir que há uma necessidade de encaminhamento, ela já encaminha, Que legal. né? Então, ela pergunta para o jovem se ele tem convênio, tem algumas Uhum. empresas, né, que Que oferece, né? contribuem isso com convênio. Se esse jovem não tem convênio, a gente tenta entrar pelo SUS, né? Ou com alguma faculdade que tenha aí parceria em aprendizes também, que estão fazendo um curso, né, Sim, de psicologia, e a gente entra também aí com uma pequena taxa para estar auxiliando os nossos jovens, mas perfeito. sempre tendo a supervisão de um profissional qualificado, Então, né? mesmo ele estando trabalhando, tem um dia que ele se dedica da semana para ir por camp, para Isso, ter todo esse acompanhamento também teórico. Além isso, disso, tem o assistencialismo, né, da assistente social isso, e de uma psicóloga que faz um acompanhamento da parte emocional desse isso. jovem, né, que hoje em dia está muito em alta a gente falar de inteligência emocional, saúde Sim, mental, isso, sim. né? Até porque na empresa, às vezes o profissional ele não está rendendo, não digo nem jovem aprendiz, mas um profissional que já está já há um tempo de empresa, já tem bagagem, às vezes o desempenho dele caiu por uma questão emocional, né? E a empresa às vezes não sabe lidar, né, com essa questão, né? Então, ó, o problema fica da porta para fora, tem chefe que diz isso. O Isso. problema da porta para fora que dentro é trabalho, foco, dedicação. Mas você não é um super-herói que se você tem a sua identidade, né, normal ali, e você quando entra na empresa se transforma no super-homem ali, ou no super-mulher, na Mulher Maravilha para desempenhar um bom papel, né? Como que eu acredito que como há esse déficit em algumas empresas também, alguns gestores, né, de não saber lidar hoje em dia com essa questão da saúde mental, da inteligência emocional, e se tratando de jovens, de vulnerabilidade, como a Pri, às vezes, ela comentou, às vezes não é nem só questão financeira, é questão de relacionamento com pai, com Isso. mãe, Questão familiar. é uma questão familiar bem, assim, delicada, né? Existe não vou dizer resistência, mas essa adaptação para a empresa também, quando contrata um jovem, deles também se qualificarem nesse sentido, porque eu vejo que o campo ele dá todo o recurso ali para que o jovem desempenhe. Né? E se, infelizmente, o jovem também não se adaptou, a empresa também não se adaptou, tem a possibilidade de substituição de um Isso. novo jovem aprendiz. Mas e por parte da empresa, né? Como que é feita essa qualificação? Tem algum suporte também para os gestores nesse sentido do camp? Ou qual é o recado, a indicação que vocês poderiam, né, aconselhar de como recepcionar esse jovem aprendiz, né, com essa questão também de entender que tem a questão social, que ele está aprendendo e tem uma curva de aprendizagem que ele precisa seguir, né? Então, como que a empresa se prepara para recepcionar esse jovem aprendiz? Hoje nós temos sim, né, essa parceria, justamente por sermos, né, assistencialista, né, visando todo um cenário aí de o quanto é importante aquele jovem estar empregado, né, a equipe pedagógica tem já hoje um trabalho, né, que a gente fala de uma palestra de conscientização, né, onde a gente oferece para os gestores mesmo das empresas. Né? Legal. É claro que nós temos um pronto nosso, né? Mas nós também adaptamos, né, às necessidades que a gente entende que cada empresa precisa entrar com uma abordagem, né? Então a Uhum. gente tem esse plano de ação hoje já, né? Que realmente a gente vai até as empresas e faz essa palestra, porque como você falou, não adianta só o camp ter toda essa parte social, assistencialista, né? Dar esses recursos, né, aos jovens, se a empresa
né, não acompanha aí esse sentimento. Não está preparada, Não está né? preparada para receber exatamente esse jovem. Então, a Elaine pode até complementar aí, mas essa conscientização e a gente vê o quanto é importante e o Sim. quanto faz a diferença. Porque a gente já chegou aí oferecer essas palestras e é onde a gente recebe dos próprios gestores. Poxa, vocês fizeram abrir um gatilho, Uma né? virada de Uma chave. virada de chave, sabe? E que são alguns tópicos, né? Realmente com algumas abordagens bem voltada mesmo, né? Porque há empresas que desacreditam daquela contratação, acha que é só um número. Uhum. Ah, né? Vou colocar ele para fazer arquivo. E não. E um pouco dessa palestra é colocado ali a conscientização do gestor de colocar aquela credibilidade naquela contratação. A gente Uhum. tem muitos cases de sucesso, né? E esse é o nosso objetivo, né? Ver a efetivação daquele jovem, né? Exato. Porque as empresas trabalham com uma prática aí de aprendiz, depois vem uma formação de estágio, para depois um CLT, que a gente Sim. chama, né? Como é que Isso. é a Efetivo, né? efetivação. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, a cada e-mail, né? A cada mensagem que a gente recebe ali que o jovem foi efetivado, para a gente é isso. É um É a sentimento realização, é o resultado, né? é o É. resultado, porque esse o nosso objetivo, é direcionar o jovem, capacitar ele, orientar para que ele chegue a essa efetivação. Perfeito. Geralmente o nosso contato, desculpa, é diretamente com o RH da empresa. Tá. E esse jovem, ele é colocado em outros departamentos. Perfeito. Então, a nossa reunião é com o RH. Então, o RH tem a informação. É. Porém, a gente não sabe a maneira que é divulgada para os demais. Então, às vezes, as empresas, elas solicitam, por favor, vocês podem falar com os gestores que estão diretamente ligados aos jovens? Ao departamento que ele foi inserido. Né? Exatamente. Porque tem alguns gestores que eles não entendem, já querem jovens qualificados. Ah, não, você não fez o preparatório? Vem aqui, Exatamente. resolve meu problema. Exatamente. É. Daí é onde a gente entra, né? Nós, como a Pri pontuou, nós temos o nosso material básico, né? E a empresa, ela pode retirar ou colocar conteúdos de acordo com a necessidade da empresa. Nós sabemos que cada organização tem a sua cultura, o seu Sim. perfil, né? Então, a gente adapta esse material. Puxando, né, complementando aí o que a Pri colocou e também a parte que eu estava falando da assistência, né? A nossa psicóloga, ela trata o jovem, conversa com o jovem e a nossa assistente social faz a parte da família, né? Acompanha a família. Então, nós A temos... família do jovem. Isso, a família do jovem. Nós temos os encontros socioeducativos, juntamente com as famílias. Nós temos a palestra Fortalecimento de Vínculo, onde a gente traz a família para o camp, realiza um café da manhã juntamente com essa família, que é aquele contato que a família tem com o filho, porque às vezes na correria do dia a dia, você não para olhar o seu filho, para abraçar, para falar um eu te amo. E às vezes a saúde mental está muito ligada a isso. Tá, exatamente. Né? Então a gente tenta resgatar. Hoje em dia, nessa correria, olha, eu preciso dar o sustento, não posso falhar nessa questão, porém a gente acaba falhando em outra. Acho né? que só trabalhar o dia inteiro, Isso. porque ele precisa do emprego para sustentar esse jovem, mas ela não percebe que não é só isso. Né? Às vezes é a participação, a presença que influencia diretamente no comportamento dele, Exatamente. não só na empresa, quanto também no dia a dia, né? No âmbito pessoal também, às vezes tomada de decisões aí até erradas. Isso. Né? Então... Às vezes a gente tem um comportamento do jovem, onde a gente vai orientar, e a gente chama esse responsável para entender um pouco. E quando a gente conversa com esse responsável, as coisas começam a ligar, entendeu? Uma coisa está ligada na outra, por isso ele teve essa reação, né? Então, uma coisa está muito ligada à outra. A família do jovem tem muita importância nessa formação do jovem, né? Nós temos casos impactantes em nossas vidas que a gente aprende todos os dias, né? Se você me permitir, até gostaria de pontuar. Claro. Né? Teve uma jovem, ela tinha ansiedade, tinha algumas crises de ansiedade no camp, e a gente chamava a psicóloga, e ela fazia todo aquele treinamento de respiração, e a gente comunicava à família, né? E a mãe sempre mandava o irmão mais velho buscar a jovem. E teve um dia que esse irmão mais velho não pôde vir.
Eu acredito que ele estava participando de um processo seletivo, tinha algo que dificultava ele vir, né? Não dava para ele vir. E a mãe falou: eu não consigo ir. E daí nós, em conjunto, falamos: então vamos levar essa jovem, vamos pegar o carro do campo e levar essa jovem para casa, né? Ela já estava num estado mais estabelecido e decidimos levar essa jovem. Num determinado ponto do caminho, ela falou: eu fico por aqui. Pode me deixar por aqui. E daí a gente, não, imagina, nós viemos até aqui, vamos até o final. Não tem como a gente deixar você na metade do caminho. E ela nos guiando, nós entramos numa rua que não era asfaltada e tinha um duto exposto, sabe, com 2 barras de concreto, onde a gente teve que passar com o carro. Eu estava com a outra coordenadora, uma olhou para a outra, mas a gente tentou disfarçar mesmo, para ela não se sentir constrangida, Uhum. né? E entramos e passamos e deixamos essa jovem na porta da casa dela, muito humilde, simples, como a Pri colocou. O nosso público-alvo são os vulneráveis, né? Uhum. E na volta, a gente começou a refletir sobre isso, né? Que às vezes a gente tem aquele jovem em sala de aula e não sabe o que esse A jovem realidade que ele tá passa. passando, né? E eu filmei a gente voltando, passando por debaixo desse duto, tirei foto e levei para toda a equipe, para todos terem essa consciência. Olha o jovem que a gente atende, Uhum. né? Porque nós também, às vezes, a gente está no automático, né? Exato. E faz de uma forma geral, trata todos de uma forma Uhum. geral. Mas para a gente parar e pensar, né? Falar, olha só a dificuldade desta jovem, né? Além dessas crises de ansiedade, olha a casa dela, será que tem um alimento? E falamos junto com a nossa equipe técnica, com a assistente social e com a psicóloga. Nós temos projetos também de entrega de cestas de alimento, que Que algumas legal. empresas parceiras contribuem, inclusive o Banco de Alimento de Santo André também contribui Legal. com doações, né? E a assistente social entrou em contato com a mãe, nós aguardamos alguns dias, né, para ela não se sentir constrangida. Uhum. Entrou em contato com essa mãe e a mãe liberou uma visita técnica. Então, a nossa assistente, juntamente com a psicóloga, foi fazer a visita, ofereceu os alimentos, a mãe aceitou de bom grado e essa jovem seguiu com a gente. E nós percebemos que houve melhoria por parte dela. As crises foram diminuindo, em contrapartida, a empresa também sabia e dava o suporte dentro da empresa e essa jovem foi efetivada. Então, para a Caramba. gente, assim, foi muito gratificante. Sabe, até na contratação hoje, quando nós vamos contratar um professor, a gente tenta extrair desse professor se ele tem aquela parte humanizada. Uhum. Porque a gente precisa disso, entendeu? De ter outros olhos para esse jovem. Sim. Eles têm comportamento, são jovens, nós também já fomos jovens, Sim, com sabemos, certeza. né? São fases, mas para ter um olhar, sabe, mais delicado. Mais individual, né? Exato, entendeu? Então, assim, quando a gente fala do camp, a gente fala do projeto, o Bruno sempre fala, é além de colocar um jovem no seu primeiro trabalho, né? A gente impacta vidas, impacta famílias, às vezes uma orientação, nós temos diversos casos, né, que chamam a nossa atenção e faz a gente refletir, poxa, eu tenho que ser grato, né, com Uhum. tudo o que eu tenho, porque tem outras pessoas que precisam mesmo da ajuda e sempre está disposto a ajudar o próximo, Sim. a contribuir. Às vezes a gente pensa que é uma coisa pequena e faz toda a diferença. Uhum. Às vezes o pequeno para a gente é o grande para o outro, né? Exatamente. E como a Serracini mencionou, Adriano, o nosso presidente, Bruno, ele coloca muito essa responsabilidade para nós, equipe gestora, de também transferir esse sentimento para a nossa equipe, Sim. né? Que eles precisam entender a parte humanizada que todo o trabalho de coletivo, de todo mundo, representa, né? Nós somos as pontas que representa na vida daquele jovem. Né? Então, ele está sempre, como ela mencionou, está sempre fazendo uma fala de conscientização. Olha, trabalhem as equipes, o tratamento precisa ser humanizado, a gente Uhum. precisa estar sempre colocando essa conscientização, porque todo o nosso trabalho é voltado a isso. Então, não Entendi. faz sentido se a gente, né, vende isso para as Uhum. empresas e não fazer a nossa parte, né? Exatamente. O nosso dia a dia, digamos Legal. assim, né? E como que vocês... a gente vai falar bastante de testemunhos aqui, depoimentos que eu quero ouvir bastante, né? De situações que já aconteceram no camp.
Mas como que vocês enfrentam esse conflito de gerações, né? Porque a gente viveu uma época, né? Totalmente diferente, né? E hoje a própria geração Z, né? E esses jovens, 17, 18, né? Que já é uma outra geração ainda da geração Z. Tem um contexto diferente, né? Hoje eles vivem uma outra realidade do que a gente compartilhou e vivenciou, né? Hoje realmente é muito acesso à informação, às vezes informações que não são inúteis, né? São informações fakes, são informações que eles têm ali na ponta do dedo a todo momento, né? Ou na mídia propriamente dita. Como que essa questão do comportamento? Porque quando você me fala que vocês dão assistência para hoje 632 jovens ativos dentro das empresas, fora os 800 a 900 jovens que vocês atendem por ano, né, nesse curso de preparatório e tudo mais. Como que é lidar e qual que é a realidade de fato na ponta? Porque a gente ouve da mídia, a gente vê dados estatísticos no social media, nas redes sociais, tudo mais dessa geração de comportamento, de inteligência emocional, de saúde mental, mas lá na ponta, como é que ele lidar com esses jovens de fato, entendeu? Como é a questão de comportamento, qual que é a visão que eles têm de mundo, né, pra gente entender um pouco melhor da cabeça desse jovem que vocês estão ali diariamente acompanhando. Eu vou falar um pouquinho, depois a Elaine Sim. complementa. Realmente, essa geração, eles são muito imediatistas, né? E são um pouquinho subordinados, né? Assim, a gente tem que... diferente do nosso passado, né? A gente Sim. veio de uma experiência profissional onde a gente tinha muito aquele respeito, né? Com o gestor, aquela consciência do quanto aquele emprego é importante, né? A gente tinha medo, né? De sair, de perder o emprego, Medo né? de sujar a carteira. Medo de sujar a carteira, o famoso sujar a carteira, né? E assim, é um desafio, né, diário, porque não só, eu falo porque eu tenho 2 filhos, né? Então, assim, o sentimento do imediatismo é muito, muito rápido deles. Hoje eles querem uma coisa, daqui a pouco eles não querem mais. Hoje eles gostam, daqui a pouco eles não gostam mais. Hoje eles eles têm uma fala, daqui a pouco muda o sentimento, Muda de né? opinião Muda de também, opinião. frequentemente, né? E como você falou, o acesso, né, à internet traz conteúdos que não é uma total verdade, né? E há critérios também de análise daquela situação, né? Toda uma situação tem, como a gente fala, tem os seus 2 lados de você também entender, né, o que está acontecendo. E eles não são muito assim, né? De ter aquela opinião formada, ao mesmo tempo muda. Então, é um desafio, até porque eles estão dentro das empresas e a maioria das nossas empresas ainda tem gestores mais conservadores. Né, Elaine? Então, é um desafio para nós, nesse pós, trazer eles nessa realidade. Que tá tudo bem eles também terem essa comunicação com o mundo. Sim. Mas eles também têm que seguir uma linha de raciocínio, de entendimento da geração passada. Exato. Né? Assim como a gente tem que entendê-los, né? Como eles Exatamente. pedem isso, né? Vocês têm que entender que a gente vê, beleza, mas também olha o outro lado. Né? Então, há um lado conservador, né, no mundo corporativo que é muito ativo. Né? Então, a gente tem empresas que a maioria do público ali de equipe é o seu lado mais conservador ainda. Então, aí fica o desafio aqui para a equipe pedagógica, que é nesse pós. Né? Que é esse acompanhamento que ela menciona, né? Que realmente são falas de conscientização, a gente traz muitas palestras, né? Então, em salas de aula também, né? A Elaine depois pode mencionar melhor, mas sim, Adriano, é um desafio diário, né? Que a gente enfrenta, mas que a gente vem se adaptando também, né? É o que você falou. Nós tentamos entender um pouco o lado deles, né? A visão de mundo deles atual, mas também a gente traz ele para o mundo da realidade, que também você tem que respeitar, né? Os princípios, a fala, a comunicação daquele gestor que tem um lado mais conservador. E são princípios básicos, viu? Às vezes, como a Helene mencionou, é a questão da conscientização do uniforme. Eles às vezes não... Por que eu tenho que usar uniforme? Porque você tem que usar uniforme. Mais ou menos assim, né? Não leva uniforme. Por que você tem que parar no sinal vermelho? É. Porque eu tenho que parar no sinal vermelho.
mas eles são bem questionadores. Questionadores, Eles querem é. realmente saber o porquê e a gente tem que convencer do Sim. porquê para eles se manterem mais calmos, vamos dizer assim, né? Aham. No preparatório é proibido o uso do celular em sala de aula. Legal. Eles só podem utilizar quando o professor libera para uma pesquisa. Daí eles podem fazer uso. Então a gente já começa essa conscientização desde o curso. Quando eles chegam na aprendizagem, eles já entendem, né? Se o professor liberar, podemos usar, caso contrário, na mochila. Porém, os maiores, esse curso, ele é rápido, é um treinamento. Então, a gente tem mais dificuldade para que esse jovem entenda que o uso do celular é limitado. Uhum. Porque a gente costuma falar, o celular é uma ferramenta, sim, mas ela pode ser uma ferramenta de trabalho ou de destruição, Sim. né? Tem pro lado bem e o lado mal. Exatamente. Então, fica a critério de você escolher. Então, a gente sempre pontua, vocês têm já o acesso do celular corporativo? Eles, não. Então, não é para fazer uso, né? Às vezes, a gente está fazendo uso aqui, mas é o corporativo. Sim. Então, a gente tem que começar a entender a necessidade do celular, para que ele serve, para que ele pode contribuir, né? Legal. E às vezes eles não, como a gente mesmo mencionou, eles não entendem isso. Então a gente tem que sempre reforçar. Quando a gente passa pelos corredores e as portas estão abertas, eles já ficam atentos, né? Uhum. Olha, tem alguém passando, tem alguém olhando, né? Monitorando mesmo. Sim. Porque na empresa acontece a mesma coisa. Às vezes eles têm alguma atividade, têm que atender a demanda e não conseguem, porque se distraem no celular. Daí, o que a gente pontua? Se for algo emergencial, pegue o número da empresa e fala para o seu responsável ligar na empresa, não no seu celular. E no campo é a mesma coisa. A gente fornece os nossos números corporativos. Se o responsável tiver uma necessidade de falar com o jovem, pode ligar. E da mesma forma, o jovem também. Se ele tem essa necessidade de entrar em contato com o responsável, a gente fornece também o aparelho. Perfeito. Né? Então, a gente tem todo o suporte e todo o apoio e eles têm que entender. No preparatório, quando eles chegam, eles têm bastante resistência. Então, dos 15 dias, primeiros 15 dias até um mês, até eles entenderem que tem regras a serem cumpridas, né? E vocês estão ensinando valores, né? Exatamente, fica complicado. Alguns acabam desistindo no caminho, né? Não querem Eu ia seguir. perguntar sobre isso, se há essa... Sim, tem taxa de desistência, se a pessoa... sim. o jovem não quer. Não quer, não quer. Na triagem, né, da assistente social e da psicóloga, elas são bem claras, né? Você, jovem, quer participar do projeto Camp ou são os seus pais? Ou são os seus responsáveis? Perfeito. Né? Porque muitas das vezes o responsável é o que quer e o jovem não tem Não interesse adianta você nenhum. forçar também. Exatamente, exatamente. Então, na triagem, a gente já começa a trabalhar isso. Quando a gente percebe que o jovem realmente quer uma oportunidade, quer uma transformação de vida, que a gente fala que o Camp transforma vidas, né? E a gente dá, assim, essa oportunidade para o jovem. Então, a gente já começa a trabalhar ali do início. Tem alguns jovens que, quando começam regras, quando começa o regimento interno do camp, desistem, falam, não, isso não é para mim, não quero continuar da maneira que eu estou. Que para a gente também soa de uma forma positiva. Por quê? A gente está se empenhando ao máximo, né, para agregar na vida do outro. E se o outro não quer, não faz sentido. Sim, exatamente. Né? Aproveitando o gancho dessa fala da Elaine, para as empresas que estão nos assistindo, hein, Adriano? Claro. Fica aí essa conscientização do quão é importante, né, a contratação dos menores, né? Porque tem esse diferencial, que o Camp já tem todo esse empenho, né, no preparatório, Sim. né? E aí, continuando a sua fala, né, da diferença do público, porque a gente atende jovens, né, de até os seus 21 anos. Certo. Só que os jovens de 18 a 21, como a Elaine mencionou, é um treinamento único, específico, né, de algumas horas, mas são jovens que a gente não teve ali um contato, né? A gente fala, a gente vai responder por esse jovem da contratação para frente, Entendi. né? E são jovens que já vêm com vícios, porque eles já tiveram às vezes uma participação aí no mundo corporativo, nem que se for de entregador de pizza, alguma coisa, mas eles já vêm com, né, com eles entendem como uma experiência, então Sim. já vêm com umas tomadas de decisões, né? E pela maioridade dele, ele responde por ele mesmo, Sim. né? O menor ainda tem o conselho dos pais, né? Ou dos responsáveis. Então, é mais fácil da gente poder tratar aquele jovem para que ele também não tenha aquele sentimento de desistir da contratação, de querer trocar, às vezes, né?
a contratação de jovem aprendiz para um CLT numa outra formação, numa outra. Porque o programa de aprendizagem, a contratação de aprendiz, dá a oportunidade para ele aprender, né? E evoluir, né? E evoluir. Então, como a Elaine mencionou, por ter todas essas regras, né, essas disciplinas, vamos colocar como disciplina, né, Elaine? Os jovens, tem jovens que já desistem, já não quer. Aqueles jovens que perseveraram ali, que se manteve no curso, né, passaram pela nossa formatura, que pegou o certificado, a gente entende que ele está preparado. Sim. Então, é muito mais fácil, até para que nós possamos inserir. Então, fica a dica aí, né, para as empresas que às vezes não têm esse olhar, acha que já quer o de 18, já quer o mais velho, isso, porque... por N sentimentos. Às vezes, porque eu quero... Não, tenta ter esse olhar para o menor, que há umas vantagens muito grandes. Não que o maior não vai ter, porque a gente não pode generalizar, né? Mas há como eu posso dizer, há um indicador nosso, né, de acompanhamento, que a gente vê que esse sentimento do mudar, do querer desistir, às vezes, daquela contratação, tem jovens que não completa o seu contrato. A gente vê que a taxa é do maioridade, né? Porque, às vezes, ele vai trocar um certo por um serviço de um final de semana que ele vai ganhar R$100 a mais, digamos assim, né? Mas ele não entende ele não consegue entender aquela vantagem dele estar dentro daquela empresa, né? A gente trabalha com um número de empresas bacana, né? Empresas de grande, médio e pequeno porte, mas cada um tem as suas contribuições ali no mundo corporativo para aquele jovem, né? E então a gente deixa aqui, né, Elaine, essa dica aí para as empresas, né? Que eles já vão disciplinados realmente, com valores já apontados, né? Missão, valores, né? E também pelo... e também assim, o Pri também aproveitando... com senso crítico, né? Nós temos a gente é cheio de história, hein, Adriana? Vamos lá, quero ver esses depoimentos aí. Nós temos também uma jovem que, por se tratar aí de regras, regimento, né? Ela chegou em uma professora nossa e falou assim, nossa, mas vocês dão sequência nos conteúdos, tem um planejamento? E a professora falou, sim, tem um planejamento. E ela pediu para dar uma olhada e a professora deu acesso. E ela se questionou e falou assim, nossa, na minha escola regular não tem isso. Às vezes não tem uma disciplina, às vezes hoje fala de um assunto, amanhã fala de outro aleatório, né? Por que será que não tem? Daí a gente olha, pelo amor de Deus, o camp não tem nada a ver exatamente, com a escola regular, né? E essa jovem, ela foi até a coordenação, foi até na direção da escola e questionou a diretora. Caramba! Né? Exato. Falou assim, olha, eu gostaria de saber sobre o planejamento dos professores na escola regular. E foi onde teve um start também nessa diretora, né? De acompanhar, de estar junto com o planejamento. E a própria jovem trouxe para a gente, olha, a diretora, ela começou já a aplicar já o planejamento, a acompanhar mais de perto. Por quê? Essa jovem foi até lá cobrar por direito dela também, né? De ter esse planejamento, de ter acesso a esse planejamento. Então, alguns jovens não querem, mas em contrapartida tem outros que querem. E é um dos pontos positivos dessa geração, porque eu admiro neles, né? Tem a parte, né? Somos seres duais, né? A gente tem o bem e o mal dentro de nós, né? A gente tem que admitir isso. Mas tem esses jovens dessa geração que eles são ativos, né? Eles têm atitude. Não, eu quero mudar. Porque a questão de vocês comentarem deles serem questionadores, por que tem que usar o uniforme? Isso é positivo. Isso mesmo. Porque não serão pessoas que serão conduzidas, né, ao longo da sua vida, né? Só seguindo ordens, só seguindo do que deve ser mandado, ou que a sociedade impõe alguma coisa, eu questiono, por que eu tenho que fazer isso, né? Por que eu tenho que fazer aquilo? Agora eu entendi, pra mim faz sentido. Diferentemente de você entrar numa empresa, fazer o que tem que ser feito, e aí eu vou contar até um depoimento meu. Trabalhei numa empresa que era uma das maiores do ramo, na área de administração de condomínios, hoje não existe mais. E tinham jovens aprendizes ali, né? E eu entrei ali no departamento de analista contábil, né? E eu interagi, sentei na mesa, né? Porque não tinha muito espaço ali na bancada, né? Aquelas bancadas de 6, 7, 8 estações, né? E eu vi os jovens aprendizes ali naquela época, foi 2012, mais ou menos. Não, 2017, perdão.
2012 foi minha primeira passagem nessa empresa. 2017, eu vi aqueles jovens aprendizes e era justamente essa questão. Cortando papel, fazendo colar papel, fazendo arquivo, olhando. Eu falei, nossa, que mão de obra desperdiçada, né? Sim, nós precisamos, né? Tem essa questão, mas assim, eu não vi a gestora, né? Na época eu entrei como um analista ali, mas tinha um gestor ali que era o responsável do departamento. Eu não vi um incentivo dela em querer ensinar aquele jovem aprendiz para ele evoluir. Né? Porque hoje, se você está num departamento, você perde um colaborador, até você treinar um novo Exato. colaborador. Então, o jovem aprendiz, além de todas as vantagens que a Priscila bem colocou, você também tem a opção de você treinar ele do zero, Isso. né? Passar por todos os departamentos para que você tenha uma mão de obra qualificada e com a cultura enraizada já da sua empresa. E eu vi aquela estação lá com aqueles jovens aprendizes, eu comecei a ensiná-los. Tanto que no meu Instagram, na parte de depoimentos, tem um rapaz, né? Por incrível que pareça, né? Vou citar até o nome dele, é o Didier. Olha o nome dele, Didier. Por conta da música do Raça Negra que a mãe colocou. Hoje ele é gerente de um departamento. Na época ele já não era mais aprendiz, mas ele começou como aprendiz. E eu falei, eu vou te ensinar, senta aqui, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Não só para ele, quanto para os outros também. Você sabe por que ele está colando esse papel? Por causa disso. E eu comecei a articular com os jovens. Tanto que aí me apelidaram de Tio Dri, né? E só que aí eu percebi, né, que esse é o papel, né, de um gestor quando ele tem uma mão de obra que está aprendendo e para que você realmente ensine todos os processos. Falei, vem aqui que eu vou te ensinar tudo que eu sei em relação a esse departamento. Nossa, ensinei todo mundo lá. E eu tenho certeza que todo mundo, inclusive tem o depoimento dele lá no meu Instagram, de que evoluíram, hoje estão no cargo de gerentes. Eu acho que esse é o papel, né, dessa contribuição da parte da empresa, né, desse gestor. E também saber lidar com vários tipos de personalidades, né? Como você mencionou, temos o aprendiz, né? Que quer fazer acontecer, né? Que quer se formar, quer se efetivar. Tem aquele que já não quer. Eu queria ouvir agora um pouco mais desses depoimentos que vocês já vivenciaram. Alguma história marcante, alguma história impactante que teve, emocionante, de todo esse trajeto de 7 anos, de quase 3 anos já lá no camp, né? O que mais impactou vocês? Algumas histórias de algumas famílias, por quê? Quando a empresa contrata o jovem, né? Ele não tá dando... Às vezes o salário daquele jovem é o salário da renda da família inteira. Sim. Sim. Né, que está sustentando a família, a mãe, algum irmão, a irmã. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu queria ver algumas histórias, né, que vocês têm de conhecimento já de todo esse percurso, de alguma família que foi impactada. Recentemente, a gente teve um evento que levamos lá, né, a mãe da Ana Luísa, né, para dar o depoimento, onde nós levamos o Eduardo e levamos a Thaís, né, filha da Dinalva, lá no Projeto Criança Cidadã, então, para falar desses testemunhos. Mas eu queria ouvir de vocês aí, conta essas histórias aí que realmente emocionam e impactaram vocês de alguma maneira. Eu sou responsável pelo departamento de seleção, eu acompanho muito no início, né, na parte dos jovens de 18 a 21, quando a gente está fazendo a entrevista, né? Então, muitos depoimentos são parecidos. Você vê a vulnerabilidade da parte financeira, né? Então, assim, tem vários, né, Adriano, assim, que a gente vê, assim, que impacta pra gente até como refletir mesmo, né? Às vezes a gente sai dali de uma forma assim, poxa vida, né? Às vezes dentro de casa a gente não dá o devido valor, né? Ou às vezes o filho não dá o devido valor, né? Exato. De tudo que eles têm dentro de casa. Então, um dos que eu já ouvi, né, assim, foi quando tem algumas partes de entrevistas, né, que a gente faz com eles, e a gente falava qual a importância para aquela contratação, né? O que vai mudar na vida deles. E a gente escuta muitos relatos, né, de jovens falando assim, olha, eu preciso muito, porque o meu pai está desempregado, né? E isso vai me ajudar para que a gente possa ter o alimento dentro de casa, né? Outros falam assim, olha, eu tenho uma vontade de fazer um curso, mas meus pais não conseguem contribuir, né, com isso, porque a renda é apertada, né? Então, são pelo menos da minha parte, assim, que é mais a parte de uma entrevista, que a gente vê a vulnerabilidade. Muitos também já comentaram de, olha, eu moro com a minha tia
E para que eu possa me manter na casa dela, eu preciso ter uma contribuição ali, né? Porque senão minha tia não consegue ter eu ali, né? Pra sustentar. Para sustentar. Então, acaba sendo uma imposição, uma responsabilidade para eles, mas que isso para a gente impacta de ouvir, né? Sim. Então, são dos sentimentos que faz a gente refletir, né? É o que eu falei. Então, a cada um jovem que a gente consegue colocar dentro da empresa, a gente sabe, para a gente é um sentimento tão gratificante, porque a gente muitas vezes sabe da história, do quanto representa aquela contratação, Uhum. né? Então, em particular, tem um que me chamou a atenção, né? Foi quando ele era bem tímido, né? Ele não se soltava muito na entrevista, e aí a gente perguntou para ele, né? Por que você se sente preparado, né, para ir para essa entrevista? Tem algo que a gente possa contribuir, né? E ele mencionou que ele precisava de ser mais, de ser orientado, porque ele não tinha diálogo dentro de casa, né? Ele falou assim, a gente não se conversa muito aqui, cada um fica num canto da casa e a gente não tem muito acesso aos meus pais, né? Então, eu acho que essa Caramba. timidez também vem de que aqui em casa eu não tenho essa participação dos meus pais e eu não me sinto à vontade de conversar. E a gente tentou investigar, mas, né, ir na escola. E aí ele falou, na escola eu me sinto bem, né? Quando eu tô com os meus amigos, eu me sinto bem, mas dentro de casa a gente não tem Um bom uma relacionamento. comunicação, um relacionamento. Meus pais são de muitas brigas, né? E aí a gente foi entender o porquê daquele jovem ser tão travado, né? Uhum. Então, de uma certa forma, a gente vê que é uma falta de assistência dentro de casa, que já Sim. começa dentro de casa, né? E aí a gente seguiu com umas orientações, passamos algumas dicas para ele, né? Pedimos para que ele ficasse calmo, né? A gente viu que ele estava bem E nervoso. vocês tentavam fazer a visita técnica dentro de Esse ele casa ainda e... está na entrevista, Tá. né? Aí, posteriormente, quando ele né, Ah, entendi. contratado, sim, até porque a gente tem hoje a pessoa responsável pelo departamento, né, de seleção, que ela também tem uma formação de psicologia, então ela também tem todo um processo de análise, e em conjunto com a nossa psicóloga do Camp, quando esses jovens são contratados, elas têm a gente tem uma reunião mensal, né, que é justamente para passar esses casos, né, passar o que a gente ouviu na entrevista, para que elas ali no pós possa acompanhar Entendi. aquele jovem e Na poder sequência. para se conhecer, para poder ajudar naquilo, né, que for necessário, né. Então a gente tem aí uma reunião mensal justamente para ter essa troca, porque é o que eu disse, esses jovens eles não passaram pelo preparatório, esses de 18 a 21. Então a gente só conheceu eles ali naquele treinamento, né, específico, rápido, né, na entrevista, né? Então por isso que a gente tem essa preocupação também de hoje a gente ter essas reuniões mensais para que a gente possa dividir esse jovem, porque vem de encontro aí esse pós que a equipe pedagógica faz, né, de Legal. acompanhamento. Perfeito. É. Se é assim... A Assim, Serracini, eu já tem, tenho mais histórias, né? Porque é. a gente, no pós, a gente acompanha bem de perto mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho, assim, do processo da pandemia, que nós passamos e aprendemos muito, Verdade. né? Teve que readaptar tudo, né, pro digital. Isso, porque assim, nós implantamos a doação de alimentos na pandemia, né? A princípio, a gente recebia doações e repassava para os alunos do preparatório, aqueles que não estavam trabalhando. Mas a Eleni, né, teve uma brilhante ideia e falou, vou fazer uma triagem com todos, né, porque os jovens eles estão trabalhando, mas tem essa dificuldade. Às vezes é só o salário dele dentro da casa, né, para manter. E às vezes não tem nem notebook, né, nem Não celular. tem, Exato. E ela fez assim um levantamento e nós percebemos que a aprendizagem também tinha essa carência, né? Precisava desse suporte. Em meio à pandemia, nós tivemos muitas doações de empresas parceiras, né? De rotarianos contribuindo em supermercados, doações. Nós aprendemos muito,
Foi feito um estúdio no camp, né, do qual você já teve a oportunidade também de conhecer, para a gente fazer Praticamente eu moro lá. para a gente fazer aulas gravadas, aulas ao vivo, mas de início a gente realizava as aulas pelo celular. A gente tinha alguns jovens que não tinham celular, não tinha como realizar as atividades, então a gente tinha a impressão das atividades, eles vinham no campo e faziam de maneira escrita mesmo as atividades, depois entregava, e assim a gente seguia da melhor forma possível, né? E diante também dessa situação, desse cenário, tinha algumas famílias que a gente ligava e falava: não, eu já consegui na igreja, pode repassar para uma outra Olha que... família. E isso Nossa. assim, para a gente era gratificante, sensacional. A gente tem certeza? Não, não, aqui tá, por enquanto esse mês está tranquilo, a gente conseguiu. Repassa, repassa. E assim nós seguimos aí esse momento pandêmico. Continuamos, né, com as doações de alimentos, vimos a importância dessa Sim. contribuição. Teve um caso que nos chamou a atenção, que era uma jovem que morava com a mãe, era só as duas, né? E ela veio e falou assim: olha, minha mãe já é de idade, né? Nessa época a gente ainda não tinha o carro do camp. E ela falou assim: a minha mãe não consegue buscar. Eu posso levar gradativamente os alimentos? Nossa, isso pra gente, assim, Corta o coração, né? cortou, é. Daí, claro que pode. E ela colocava ali, toda vez que ela vinha no camp, 2, 3 alimentos na mochilinha e levava, né? E com isso ia abastecendo ela e a mãe. Uhum. Fora essa questão do alimento, nós tivemos situações também, por isso que é importante o contato com a família. Logo de início, a gente já pontua para os responsáveis. É uma troca e a gente precisa da participação da família para a gente entender também e poder ajudar. Exato. Teve um caso em sala de aula de um jovem que a professora veio pontuar que ele dormia muito durante as aulas. Né? Olha, sempre eu chamo atenção, falo para lavar o rosto, pergunto se ele comeu alguma coisa, que nós também implantamos o projeto Lanche juntamente com o Bruno, Que que também conta um legal. pouquinho sobre isso. E daí esse jovem nós chamamos para conversar. E foi onde ele pontuou: olha, mora eu e a minha mãe ela é enfermeira e ela faz plantão à noite, eu fico sozinha em casa e não durmo porque eu fico com medo. Meu Deus. Então durante o dia ele tinha sono, porque à noite ele não conseguia dormir. E foi onde nós chamamos essa mãe para conversar. A mãe não tinha essa informação, para ela estava tudo bem, o filho dormia à noite. Uhum. Ela se readaptou, mudou o plantão e a vida seguiu. Olha Então, só. assim, nós contribuímos de alguma forma para esse jovem. Por isso que é Sim. importante entender, conversar e tentar ajudar da melhor forma possível. Outra situação também, já que você quis história. Pode mandar, História né? tem, viu, Adriano? Quero ver. Até para que as pessoas não de uma maneira de apelo social. Não é esse o Sim, propósito. É o propósito do impacto que a gente causa. Quando eu falo nos eventos de Rotary, né? E a gente cita o Camp Piero Poloni como um dos nossos projetos, não é para engrandecimento, não é para que até reconhecimento, não. É para que as pessoas entendam o que realmente o Rotary faz, né? isso. Qual que é o propósito que nós temos perante a sociedade, né? Que é ajudar as pessoas. Para que eles entendam como funciona o camp, ou o antigo guardinha, né? Isso. E para que as empresas se conscientizem também de que há uma vulnerabilidade numa outra bolha, numa outra ramificação, de que a gente não está ciente de que realmente acontece. Exato. Tem muitas pessoas que são negacionistas, né? Não tem pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Não tem. Aqui em Santo André, Sim. atrás do Piero Poloni ali, tem uma comunidade que realmente tem situações ali precárias. E as pessoas não têm essa noção porque não vivem essa realidade. Às vezes, Sim. eu, particularmente, né, antes de começar a entender o que era Rotary, eu sabia que existia, né, tinha necessidade. Mas assim, jamais, quando você vai em loco, né, como a gente faz, às vezes no projeto do Mutirão, do Educando com Visão, que a gente se relaciona com pessoas de vulnerabilidade, que dependem do óculos, às vezes problemas mais sérios, e a gente Sim. tem um depoimento de uma mãe, um depoimento de uma família que recebeu óculos ali gratuitamente pelo nosso projeto, é que a gente começa a ser inserido nessa esfera, né? Nessa margem da sociedade, a gente começa a entender que realmente
é necessário o trabalho do camp, é necessário o trabalho de nós rotarianos, e o resultado, né, não é reconhecimento, não é confete, como eu costumo dizer, né? Falar, é o Rotary, não. É para que a gente traga mais pessoas que se voluntariem aos nossos projetos, que contribuam com os nossos projetos para que a gente mantenha isso ativo e, além de manter ativo, para que a gente possa ampliar todos os nossos projetos. Em vez de atender 900 crianças por ano, a gente poderia atender 1.800 se tivesse uma outra estrutura, né? Então a gente depende de você que está assistindo esse vídeo, você como empresário, ou você como uma pessoa física também, que gostaria de contribuir com os nossos projetos. Esse é o canal de comunicação, de conscientização do que realmente a gente faz e do que realmente a gente espera com esse conteúdo, com esse podcast. É fazer com que você entenda que nós precisamos de ajuda para poder ajudar mais pessoas. Então, qualquer tipo de contribuição, você curtir, comentar ou compartilhar esse vídeo, você já está ajudando indiretamente aos nossos projetos, para que outras pessoas tenham consciência, para que outras pessoas conheçam o que é o Camp Pier Poloni, o que é o Rotary Clube Santo André Norte, e que possam fazer parte como voluntários, né? Tem o link da descrição aqui do Camp, tem o link da descrição de como ser um rotariano, tem outros episódios aqui com muito conteúdo aqui, que realmente vão fazer você entender o que a gente faz. Então, esse é o objetivo, né? Essa é a mensagem que a gente quer transmitir. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e como ressaltar de que essas histórias que a gente ouve é justamente para conscientizar do que realmente existe por trás de cada projeto que não é contado. E você, empresa que recebe jovem aprendiz do camp, talvez esse jovem aprendiz tenha algum tipo de problema que foi relatado aqui agora. Sim. Possa estar passando por uma situação como essa que foi Perfeito. relacionada. Sim, é só Até porque- complementando e puxando o que você colocou, a outra história que ia contar é exatamente sobre uma jovem que foi aprendiz nossa, passou por todo o processo, foi efetivada e hoje ela responde na parte de projetos dentro da empresa. Ela ligou para a gente, entrou em contato, sendo muito grata, falou: eu quero contribuir de alguma forma. Olha só. Né? Às vezes não contribui em questão monetária ou Sim. questão de alimento, mas ela está contribuindo com palestras. Olha aí. Então, ela vem até os nossos jovens, fala um pouco sobre o marketing pessoal, sobre a experiência que ela teve. Na última palestra que ela apresentou para os nossos jovens, ela trouxe toda a família, trouxe a mãe falou um pouco Legal. também de como é ser a mãe desse aprendiz, né? Sim. Que às vezes a mãe também ela se sente um pouco insegura, então a mãe dela passou, não, pode confiar que é isso mesmo, eles vão ter a oportunidade, tudo depende deles, porque o camp dá toda a assistência, porque nós damos a assistência, mas 90% depende do jovem. A gente só dá a oportunidade, só tá Exato. aqui o caminho, mas é a responsabilidade, e é o que eu disse para os depoimentos que nós tivemos lá no dia do evento, que nós fizemos juntamente com a Sicredi, uma grande parceira que nós temos, é que eles são protagonistas da própria transformação. Isso. Sim. A gente só dá a oportunidade, o caminho, tá aqui. Né? Cabe você decidir realmente se transformar e evoluir, né? E aproveitar e agarrar essa oportunidade Sim. ou não. E como a Serracini mencionou, né, Adriano? Tem empresas também, a gente não pode, né, desfazer o sentimento de que muitas empresas, elas querem ajudar e às vezes não sabem como, né? Uhum. Então, tem várias maneiras. Então, eu acho que é muito importante essa comunicação que a gente está tendo aqui, realmente para dizer que tem maneiras, tem facilitação para que todas as possibilidades, né? Sim. Então, tem empresas que falam, eu queria ajudar, mas não sei. Então, esse momento nosso aqui, essa oportunidade, eu acho que realmente são possibilidades de que empresas possam contribuir de várias formas, de palestra, tem empresas que fazem doação de cesta básicas, Perfeito. tem empresas que fazem doações de acessórios, que também. Aí a Elaine vai colocar um pouquinho do que a gente tem nessa gestão do Bruno, né? O que a gente conseguiu contribuir aí com os jovens, que tem aí a parte de lanches, a parte de higiene, que a gente faz uma contribuição aí diária com eles. Mas é o que a gente fala, né? A gente não faz nada sozinho. Exatamente. Né? Então a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente não consegue custear aquele benefício que a gente está colocando aí para o jovem, que é essa parte social aí, de doação,
porque a gente é uma entidade sem nenhum fins lucrativos, né? Vamos Exatamente. completar agora 48 anos, mas nós somos, os mantenedores são administrados pelo Rotary Club, né? Que aí é o grande número de empresários que são os engajadores do projeto, Uhum. mas a nossa fonte espécie é pelas empresas parceiras, que são Sim. as taxas administrativas, né? Então, a gente não consegue. E o sentimento da entidade é não ter lucro, né? Então, a Sim, gente, sim. todo o nosso trabalho é voltado à parte social, Perfeito. né? Aí a Elaine pode colocar um pouquinho esse trabalho que foi tá sendo um desafio, Sim. né, Elaine? Sim. Mas pegando esse gancho, tem empresas que não sabem como contribuir. Exatamente. Tem uma maneira que eles podem contribuir e se divertir ao mesmo tempo. É? Sabe como? Sei. Com a nossa Como? tradicional festa alemã, que vai acontecer no dia 19 de outubro deste ano, no Clube Atlético Aramaçã. É uma grande festa para mais de 1.000 pessoas, com chopp à vontade, comida alemã típica alemã, realmente à vontade. Joelho de porco, strudel, tudo que você imaginar de comida típica alemã, nós temos lá à vontade para você se servir, para você tomar um bom chopp também. Então, lá no Clube Atlético Aramaçã, nossa tradicional 22ª festa alemã, a maior festa beneficente do ABC. Eu tenho uma dificuldade de falar beneficente, e às vezes eu falo rápido, as pessoas entendem que eu tô falando errado, mas é beneficente, tá? É a maior festa beneficente do ABC, tá? Então, você que é empresário, empreendedor, parceiro do Camp, você pode contribuir também sendo patrocinador dessa festa, onde você vai receber também alguns bônus entregáveis que você pode divulgar a sua marca, a sua empresa também em todos os nossos canais de comunicação. Como foi mencionado, nós somos rotarianos, vários rotarianos têm outras empresas que às vezes precisam do seu serviço. Além disso, você pode participar de um episódio aqui do podcast e também ter assim, a sua empresa sendo divulgada no telão da CISA, por exemplo, aqui de Santo André. Então, quer contribuir, mas não sabe como? Contribui sendo um patrocinador da nossa tradicional festa alemã, que vai acontecer no dia 19 de outubro no Clube Atlético Aramaçã. Isso aí. Ótimo. Como a Pri colocou, né, nós temos algumas necessidades também, né? Somos uma ONG, precisamos das doações. Nós temos o projeto Lanche, que de início nós tínhamos alguns jovens passando mal durante as aulas, e sempre a gente chamava, olha, você se alimentou? E eles, por vergonha, sim, a gente sabia que não havia se alimentado. Então, nós levamos isso para o presidente falou, não, a gente podemos reduzir gastos com outras coisas, mas nós vamos atender esses jovens. Legal. Então, nós implantamos o projeto Lanche, onde ele recebe bolacha salgada, bolacha doce e um suquinho em caixinha, né? Depois dessa implantação, todos estão ótimos, ninguém passou mais mal, graças a Deus, né? Bacana. E nós deixamos eles comerem à vontade. Pode repetir? Sim. E também com a doação do banco de alimento, nós fornecemos alimentos para eles. Algumas vezes são macarrão, outras vezes o arroz, feijão e uma proteína. Legal. Então, eles têm essa alimentação também conosco. Alguns a gente entende que é a única alimentação que ele tem no dia. Caramba. Então, a gente libera à vontade, pode comer à vontade, se quiser retornar, repetir, não tem problema, né? Nós estamos tentando parceria, inclusive, com uma de nossas empresas parceira, para ver se a empresa ela entra pelo menos com 50% no valor, né, total. Estamos negociando aí, negociação, inclusive, empresa, se estiver nos ouvindo, é importante essa participação. Outra questão sobre a higiene e saúde, algumas professoras percebiam que tinham alguns jovens que chegavam com odor, né, no camp. E falando, porque nós temos módulos que falam sobre essa questão da saúde, da higiene, que precisa tomar um banho e tal. Alguns pontuaram, né? Olha, eu tomo banho, mas eu tenho aquele odor e eu não tenho um desodorante, não tenho como comprar. Então, nós entramos também aí com um projeto Caramba, que de legal. kit, nós deixamos no banheiro desodorante feminino e masculino e também o absorvente para as meninas. Olha Porque só. muitas das vezes elas não têm mesmo como
custear, né, a compra, ou às vezes acontece um imprevisto e elas ficam com vergonha de nos falar, né? Então a gente deixa aí à disposição deles. Então em nossos banheiros nós temos, né, o nosso kitzinho de higiene, que é o desodorante e o absorvente também. Estamos tentando também parceiros para ajudar pelo menos com 50% também na questão monetária desses Legal. kits, né? Legal. E tudo voltado aí ao nosso presidente, que entendeu a necessidade e a gente reduz em outras coisas para poder aí auxiliar e ajudar os nossos jovens. Show de bola. Nossa, É. sensacional. Você que tem uma empresa, né, além da responsabilidade em relação à lei, à legislação, né, de que Isso. você precisa ter, né, jovem aprendiz, né, não veja por esse lado, né? Entre em contato com o Camp, vai aparecer aqui o banner na tela com o QR Code, para que você entre em contato com a Priscila, para que ela te dê toda a orientação necessária do que você precisa saber para contratar um jovem aprendiz. Com isso, você vai estar contribuindo de maneira social, né? Também, além da contratação de uma oportunidade, uma mão de obra que você pode evoluir, né, trabalhando em todos os departamentos, moldar a sua maneira como a sua empresa também se comporta, né? Não pegar, às vezes, um colaborador que vem de outras empresas ou que passa de empresa por empresa. Não, ali você vai estar dando a oportunidade para o jovem realmente aprender todos os processos da sua empresa, uma mão de obra que você vai ter por um bom tempo, né? Inclusive, Adriano, cortando um pouquinho, mas aproveitando a Sim. sua fala, nós estamos com o projeto Estágio, exatamente para dar uma Olha. continuidade desse jovem aprendiz. Então, ele Perfeito. entra como aluno, se transforma em jovem aprendiz, depois no estagiário, para sim seguir com a sua efetivação. Algumas empresas questionavam, falavam, olha, eu quero dar continuidade, mas como estágio, porque estão iniciando a faculdade, e a gente não tinha, né? Daí Legal. lá vem o nosso presidente de novo. É. Então, vamos atender as parceiras, né? Exatamente pensando nessa continuidade do jovem dentro da empresa. Para a empresa é muito mais fácil, ela Sim, já com certeza. lapidou esse jovem que chegou cru, É. né? Já E vai, hoje- faz a graduação. Sim, faz a graduação, o estágio e depois a efetivação. Então, nós estamos aí já preparando É. para dar o start, já está em andamento Que toda legal. a parte burocrática, né, Sim, Priscila? é. A Priscila, juntamente com o Paulo, está dando aí sequência. Em breve nós teremos novidades também no campo. Olha só, então mais Esse aí um segundo benefício. semestre Promete. Promete. Mais um benefício aí para vocês e convida você, empresário, que talvez já tenha contratado o jovem aprendiz, não sei nem se pode, mas participar de uma formatura lá no Pode. campo no Com final do ano. Sim. Que vai Dia 30 acontecer de novembro. dia 30 de novembro, a formatura dos novos aprendizes aí dessa nova... das duas turmas, né? Do primeiro Isso. semestre e do segundo Isso. semestre. Sim. Então, dia 30 de novembro, convido vocês a irem lá presencialmente, acompanhar a formatura e ver ali diversas famílias ali que estão tendo a oportunidade, já estão preparados para que você possa entrar em contato, contratá-los e fazer aí, contribuir com a sociedade onde a sua empresa está inserida, né? Então, era esse recado que eu queria deixar. Tá aqui o banner na tela, o contato do Camp, juntamente com a Priscila. Vocês entrem em contato e tem toda essa gama de benefícios a você contratar um jovem aprendiz do Camp Piero Poloni, já 48 anos no mercado, né? Completando agora em agosto. 30 de agosto. 30 de agosto, 48 anos de Camp Piero Poloni, antigo guardinha, para quem Isso. né, associa. Ficou na dúvida? E agradecer aqui ao Rotary Clube Santo André Norte, que é mantenedor aqui do Camp Piero Poloni, né? E como eu já citei anteriormente, né? O nosso papel realmente é fazer com que o projeto ele seja autossustentável. E hoje o Camp ele é autossustentável, é um projeto que realmente é um grande case que a gente tem, e a gente se apaixona, né, pelo projeto e o empenho de vocês como profissionais ali dentro do Camp, do carinho que tem, da colaboração que tem, de fato, do coletivismo que há lá dentro e essa vontade de querer ajudar e fazer o bem, né? Então, vocês são extensões ali do Rotary Clube Santo André Norte que fazem o bem para a nossa comunidade e a nossa cidade. E uma modéstia à parte... uma das coisas que a gente costuma dizer aqui no Rotary, né, em alguns episódios, e o Mário César Martins de Camargo, que vai ser o presidente de RI, que é o Rotary Internacional do ano que vem, 25 e 26, ele veio aqui, foi o primeiro episódio. Ele diz o seguinte, né, e tanto ele quanto o Pirola também, o Pirola que cita mais essa questão, né, tem um momento que você entra no Rotary,
e tem um momento que o Rotary entra em você. São duas questões diferentes, né? O Rotary entrou em mim antes, quando eu conheci o projeto do Camp. Então, eu sou fã, sou suspeito para falar, gosto muito de estar lá naquele ambiente, vendo aqueles jovens sendo preparados, porque é a fase primordial para aquele jovem aprender, de fato, ali uma profissão, né? E ter a oportunidade ali de sustentar sua família através da preparação, do assistencialismo que é oferecido e dos parceiros que nós temos, que somos grandes parceiros, né, Priscila? Hoje a gente tem grandes empresas, Sim. pode até citar alguma delas. Tem a Bridgestone, Temos tem a a Armarins Adria, Fernando, tem Marelli, Copa Fair, Copa Marelli, Fera, isso. Paranapanema. Paranapanema. Então tem Entre diversos. A outros gente vai aí. deixar a Sangobang, uma grande empresa também. Shopping Aricanduva também é um parceiro do Camp. São muitas Então são empresas grandes parceiras. empresas parceiras e satisfeitas, né? A Adria. Eu tive a oportunidade, a Adria, tive a oportunidade de conhecer algumas dessas empresas, sendo Isso. gestores, e realmente eles dão uns feedbacks muito positivos em relação ao suporte que o Camp dá para esses jovens que eles contratam. Então, mais uma vez, eu sei que a empresa, tá aqui o banner, entre em contato com o Camp, fala com a Priscila, entenda um pouco melhor do que é e contrate o jovem aprendiz. Isso mesmo, Adriana. E a gente fica muito contente, né, por essa oportunidade. Deixo aqui mais uma vez esse convite, né, para os empresários do Grande ABC, né, entrar em contato conosco, né, para que eu possa apresentar a proposta, apresentar o diferencial do Camp, né, e também passar um pouquinho dos projetos, né, que se a empresa não tem, ou nesse momento não quer fazer a participação da contratação do jovem aprendiz, existem outras maneiras, outras formas de contribuir aí Sim. com a parte social, né, juntamente ao Camp. Então, fica aí um desafio para as empresas, né, do nosso Grande ABC aí, a entrar em contato, a conhecer um pouquinho, que eu vou estar à disposição para apresentar, né, e se tornar aí um parceiro conosco. Perfeito. E eu faço um desafio aqui. Você que é uma empresa, que você entrar em contato com o Camp, identificar que tem algum curso ali que realmente não atenda hoje a sua expectativa ou a sua demanda, né? A gente tem aqui, eu vou colocar o QR Code aqui na tela, para você informar, você vai preencher um cadastro e você vai informar qual é o tipo de preparação, de curso preparatório ou de curso que você queira, que tenha de mão de obra no Camp, que vai atender hoje a sua empresa, onde você está inserido, no mercado que você está inserido. Então, área de TI, área de cibersegurança, área de marketing, área de vendas, independente de qual for a área, preenche aqui um cadastro, coloca a sugestão de profissional que você gostaria que tivesse aqui no Camp e que a gente vai viabilizar aí de alguma maneira uma forma para que você consiga atender e ter esse profissional dentro da sua empresa. Bom, então, meninas, gostaria de agradecer aí mais uma vez a presença de vocês, tá? Me sinto muito honrado de recebê-las aqui e parabenizá-las pelo trabalho de vocês. Realmente é um trabalho significativo, um trabalho realmente que faz a diferença na vida das pessoas, né? E que transformam vidas, famílias, né? Então, tendo toda a estrutura que foi citada sobre o Camp, sobre essas oportunidades, benefícios para as empresas contratar, qual a expectativa de vocês para o Camp, né? Em termos de evolução, em termos de otimização, em termos de crescimento, né? Porque a gente hoje, quando a gente fala de Camp, né, que nem a Serra citou, tem a questão de você dar o kit de higiene, que está sendo viabilizado, o kit de alimentação, que já está sendo viabilizado, possivelmente novos cursos também para a gente viabilizar. O que mais vocês acreditam que poderia ser interessante, que poderia agregar bastante ao Camp para o futuro? Bom, como você mencionou, vou fazer quase ainda 3 anos, né, 2 anos e meio, mas o sentimento que eu desejo, né, Adriano, é que o Camp continue com esse desejo tão latente do nosso presidente, que é a parte humanizada, né? Que o Camp continue sempre, né? Com as outras gerações que vão entrar, né? Que eles possam ter sempre muito forte esse sentimento, né? Da parte social, a parte humanizada, né? Como a Serracini muito mencionou. Foram vários projetos nessa gestão que agregou muito na vida dos jovens e de nós também, né? Que tá ali Sim. representando toda a equipe, né? Porque sem qualidade de trabalho, né? Sem ferramentas, a gente não consegue proporcionar um bom atendimento
né, tanto para as empresas, e uma qualidade, né, de vida para os jovens ali, né? Então, o meu desejo é que que o camp continue com esse sentimento humanizado, né, social, de realmente entender a necessidade, né? Sim. O que representa na vida daquele jovem aquela ajuda. Né? São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença. Como a Perfeito. Serracini mencionou, é uma alimentação, que é uma refeição, é uma cesta básica, é um kit de higiene, né? É uma parte assistencialista, né? Então, tudo isso tem os seus dois lados, né? Uhum. O nosso presidente, ele tem muito esse olhar, né? E a gente não faz nada sozinho. Se não fosse o olhar dele, mas se não fosse nós, profissionais, também terem ferramentas para isso, Uhum. a gente não conseguiria executar, né? Perfeito. Então, esse é meu desejo. Eu concordo com a Priscila, né, da gente seguir e crescer cada vez mais, mas eu penso assim, do campo ele tem que se expandir, tem que chegar em outros estados. Nós temos algumas empresas parceiras que falam, olha, a gente tem 2 instituições porque o campo não nos atende na Bahia, não nos atende no Rio de Janeiro. Então, assim, eu penso, tudo que é bom, sabe, distribuir, aumentar, Multiplicar. crescer. É, Exatamente. E a gente conta aí com apoio, colaboração de todos. Quem puder contribuir, nós agradecemos, os jovens agradecem, as famílias atendidas também, com certeza. como a Show. Elaine mencionou, nós nunca chegamos nesse número, né, de 632 jovens, né? E isso vem muito de encontro o olhar do nosso presidente, de que a gente consegue sim, a gente vamos atender mais jovens, Priscila, né? Comercial, olha, vai atrás de empresas, né? Então hoje a gente tem departamentos específicos para cuidar de cada qual, né? Tá. Assim, então isso, então se a gente acompanhar, né, continuar com esse diferencial no mercado, a tendência é a gente crescer, como a Helene Sim. mencionou. Então, a gente quer dar outros avanços, né? Como ela falou, temos o estágio, queremos atender Grande São Paulo, né? Então, assim, são avanços que a gente sonha. E sonhar é o que a gente mais, né, precisa, né, Elaine? Porque... Hashtag fica a dica, Rotary Foundation, subsídios globais, podemos viabilizar aí, outros Sim. distritos aí também, fica de olho, olha como o campo impacta aqui dentro da nossa comunidade de Santo André, que temos 2, né, que são 2 campos que nós temos aqui em Santo André, mais outros 7, 8 nós temos aí no distrito, né? Sim. Então, fica a dica aí, ó. O Nordeste tá precisando aí, como a Serracini mencionou. Do Sudeste, toda a região brasileira. Toda a região. Vamos expandir o camp aí. E esse lema, né? Como a Priscila falou, de humanização, de realmente viabilizar, tratar o indivíduo, né? Como pessoa, como cada um tem o seu próprio sentimento, cada um tem a sua própria dor, o que da dor de um doeu, da outra pode ser que não doa, mas sim. naquele doeu e a gente tem que individualidade, entender isso, Sim. né? Então, isso é o mais importante, a gente lidar com pessoas, tratar esses jovens, que é o futuro, né? Isso. Que vão aí estar, principalmente, conduzindo a sociedade, assim como os nossos filhos, né? Então, a gente quer sempre o bem, quer sempre o melhor, e vocês têm um papel fundamental nisso. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença das duas. Muito obrigado a Serracini, coordenadora pedagógica, e a Priscila, a coordenadora de recursos, né, e de marketing também, né, lá no Campiero Poloni. Muito obrigado a todos, a toda a equipe do Camp, né, toda a equipe que faz realmente todos esses departamentos funcionarem como uma engrenagem que nada sugestiva à nossa roda do Rotary, né? Que são 24 dentes, porque atuamos 24 dias, 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E deixo para considerações finais, né? Para que vocês digam algo, alguma coisa que faltou, alguma coisa que eu não perguntei. Então, fiquem à vontade aí para também falar sobre o Camp, para falar com as empresas, agradecer. Inclusive, vou colocar aqui no final todas as empresas parceiras hoje do Camp. Vai rolar o slide aí, ou os logos aqui embaixo. Vou me virar na edição lá para a gente colocar todas as empresas parceiras atuais do Camp. Nós que agradecemos, né, Adriano? Como você diz, né? Aqui é uma engrenagem. Então, nós estamos representando toda a equipe, né, gestora e seus departamentos. Então, é muito gratificante a gente poder ter esse espaço e a gente ficou muito lisonjeadas, né, por estarmos aqui, né? Tá passando um pouquinho do camp, né? O quanto representa aí.
e representando aí toda a equipe. Muito, muito bom. Muito obrigada, viu? Imagina, que agradeço. Eu gostaria de agradecer também pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Camp e de passar toda essa informação. Nos colocamos à disposição, caso tenha ficado alguma dúvida, queira saber mais sobre o nosso projeto, pode colocar lá no Google, né, Camp Santo André, e entrar em contato, que a gente está à disposição para atendê-los, tá? Mais uma Show de vez, bola. muito obrigada. Obrigado a vocês, meninas. Gente, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações para os novos episódios, para vocês conhecerem mais os nossos projetos, entenderem mais o que é o Rotary Clube Santo André Norte, tá? E gostaria de agradecer ao nosso patrocinador master, a ID Create Marketing Vendas, né? Soluções de marketing para o seu negócio, vendas também. Então, a ID Create Marketing, ela trabalha justamente no entendimento do que a sua empresa precisa, atendendo a sua necessidade, desde a parte da transformação da comunicação da sua empresa para os ambientes digitais. Então, desde a construção de site, com a otimização do Instagram, Facebook, tanto a criação de conteúdos também, através de um marketing estratégico de conteúdo para que a sua empresa consiga atingir os resultados que ela precisa. Então, entre em contato com a nossa patrocinadora Master e agradecer também ao Estúdio LV45, o melhor estúdio de Santo André para você gravar os seus conteúdos, também podcast, além de sessão de fotos e filmagens. Entre em contato, tá aqui o link na descrição. Agradecer mais uma vez ao Rotary Clube Santo André Norte, ao Camp Piero Poloni por ceder aí a Priscila e a Serracini para nos compartilhar, né, com essas grandes informações e dúvidas que foram tiradas nesse episódio. E agradecer a todos os companheiros do Rotary Clube Santo André Norte, dos Rotary Clubes de todos os distritos do Brasil, do mundo. E é isso, pessoal. Somos pessoas em ação fazendo a diferença no mundo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo episódio.